empreendedorismo, de empreendedora para empreendedora. Eu trago à frente mulheres que queiram crescer, que queiram impulsionar os seus negócios. Nossa, eu passei por esse desafio, né? Que a gente vai mudando, Sim. né? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos no nosso conteúdo. E antes de iniciar o nosso podcast de hoje, quero agradecer a Dona Loi, que é uma patrocinadora aqui do Natcast. Dona Loi é cabeleireira aqui em Foz do Iguaçu, então para você mulher que gosta de cuidar do seu cabelo, a Dona Loi super indico, a Dona Loi que está cuidando aí, fazendo o meu penteado, minha escova para vir aqui gravar o podcast para vocês. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram da Dona Loi, quem tiver interesse, quiser saber mais sobre o trabalho dela, você pode estar indo na nossa descrição do nosso vídeo. E hoje vamos falar sobre empreendedorismo, de empreendedora para empreendedora. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje no podcast, estou com a Gisele. Gisele é empresária internacional, diplomata, humanitária, palestrante e mentora de mulheres e fundadora também do Clube de Mulheres Empresárias de Sucesso aqui de Foz do Iguaçu. Gisele, Olá. Gratidão por Tudo você bem? estar aqui no Natcast. Hoje, né, vamos falar de empreendedora para Sim. empreendedora. Fale um pouquinho sobre você, um pouquinho da sua história, né? Hoje a gente está aqui conversando, bater um bate-papo. E aí se apresente, né, pessoal de casa, se eu deixei de falar alguma coisa de você, né? Currículo aí bem extenso também. Muito obrigada, muito contente de estar aqui participando do seu podcast. Acredito que é isso, a gente tem que fomentar o empreendedorismo, né? Instruir as mulheres e também ser inspiração para as mulheres, né? Eu sou a Gisele Kuhn, sou empresária internacional, como você falou, sou diplomata humanitária. Eu venho com esse legado de fazer e transformar vidas através do meu conhecimento e da minha trajetória. Então, hoje eu sou fundadora de um clube, que é o Clube Mulheres Empresárias de Sucesso, aonde eu trago à frente mulheres que queiram crescer, que queiram impulsionar os seus negócios. Então, a gente une forças e vai para frente aí para colocar o empreendedorismo em primeiro lugar. Sim. Hoje, como que foi a sua trajetória, né, no empreendedorismo? Você já iniciou sendo empreendedora? Como que foi esse processo? Então, na verdade, a minha história, ela vem muito desde cedo, né? Meus pais são artesãos e desde pequena eu vivo isso dentro da minha casa. É a minha realidade já desde muito nova, né? Auxiliando os meus pais, vendo que através do empreendedorismo deles, né? Foi o que foi o que geriu os recursos dentro da nossa casa. Então, desde então, isso já está nas minhas veias. Então, eu nunca houve outra possibilidade ou eu passei por outro formato, sempre como empreendedora. Então, desde muito nova, já dentro de casa, já trabalhava com os meus pais também, porque eles sempre tiveram negócios. E aí, aquilo ali seguiu, depois eu casei e segui com os empreendimentos da família. Então, desde muito nova, você Sim. sempre quis ser empreendedora, Sempre. que seguia ali, né, a questão familiar. E você, no seu início, como que foi para você empreender? Você teve alguma dificuldade? Quais foram os desafios que você teve? Que hoje você fala, nossa, eu passei por esse desafio, né? Olha só, que a gente vai mudando, Sim. né? Vai passando o tempo, a gente vai mudando. São desafios novos. Como que foi isso no seu início? Então, eu costumo falar assim, que não importa quanto tempo você seja empreendedora, cada fase é algo novo. E quantas vezes você empreender, você vai passar por desafios diferentes. Nunca no empreendedorismo você vai dizer, eu já sei tudo. Agora eu vou montar uma empresa nova, eu não vou mais passar por nada porque eu já passei por isso. Sim. Não, cada
Cada empresa é um desafio novo, cada negócio é um desafio novo. E no empreendedorismo, já desde muito cedo, o empreender, na verdade, é você ter coragem de inovar, né? O empreendedorismo é isso, né? Diferente do empresário. Tem uma diferença que o empresário do empreendedor. O empresário é aquele que ele é firme no objetivo dele, ele sabe da partida, da saída à chegada e ele coloca o ponto dele inicial até o final e nada naquilo ali muda. O empreendedor, a gente está falando do empreendedor que é o visionário, que é a pessoa que é o sonhador, que é aquele que quer, que tem projetos e os projetos ele sonha que vai dar certo. E quando você diz que você é empreendedor, você é empreendedora, é algo assim que você está crendo naquele negócio, está acreditando num negócio novo, tem sonhos, sempre quer inovar. Então, a gente nunca sabe dos desafios que vai encontrar. Sempre há desafios novos. E não adianta dizer que não vai passar, porque isso é uma coisa normal. A gente sempre vai passar por desafios, né? A gente nunca está pronto e nunca diz assim, não, agora acabou. Né? Agora está tudo resolvido. Não, sempre tem algo novo, uma nova jornada, algo novo para passar. Hoje você também é mentora, né? Sim. De mulheres. Como que é para você hoje mentorar mulheres empresárias? Porque a gente vê o que acontece muito, né? Às vezes a pessoa ela não vem de uma família empreendedora, Sim. não tem esse olhar. Então, começa ali muitas vezes no CLT e, de repente, já quer mudar para empreender. E, às vezes, acha que já no início vai ser tudo flores, né? Você já pegou alguém assim, alguma mentorada assim? Porque a gente fala dos desafios, né? Até você concretizar o seu trabalho, tudo vai um tempo e vai um processo. Como que é isso na mentoria? Como que você vê? Porque as pessoas falam, não, eu vou empreender também, vou trabalhar menos, né? Na verdade é uma ilusão, É uma ilusão. Como que é isso dentro da mentoria? Como que você vê? Então, na mentoria, né, sempre quando eu tenho uma cliente nova, uma aluna nova ali, eu falo assim, uma mentorada, eu digo para ela, né, primeiro ela me passa todo o histórico dela, me conta um pouco da trajetória dela e na maioria das vezes, realmente, ou a empresária ela tá se sentindo perdida, ela não sabe para onde olhar primeiro, ou ela tá frustrada, porque realmente muitas vezes a gente imagina que vai ser mais fácil o processo, que na verdade, na prática, não tem nada de fácil, porque daí toda a carga vem em cima de nós. Quando a gente está à frente de um negócio, a gente vê o quanto aquilo é trabalhoso, você precisa se dedicar 100%, você tem que dar seu tempo 100%. Costumo falar que o empresário ele não precisa saber de tudo, mas ele precisa estar à frente de tudo e ele precisa conhecer um pouco de cada área da sua empresa, né? E a maior dificuldade que eu sinto da minha mentoranda, da minha mentorada, é isso, ela entender que o empreendedorismo é você se dedicar, é você cuidar do seu negócio com a mesma energia do primeiro dia, daquela força, daquele sonho que partiu da sua cabeça. Olha, eu quero fazer isso porque, nossa, que bacana, eu vou sair do meu CLT, eu vou mudar, eu vou fazer tal ramo porque é bacana. Mas aí quando ela se depara para as coisas, para o mundo empreendedor, e muitas vezes se vê sozinho, né? Que esse é um dos motivos que eu criei o clube, né? É você poder ver outros casos e ver, não, eu não tô sozinha. A pessoa passou por isso também. Ela tá passando pela mesma coisa que eu tô passando, né? E ali na mentoria a gente trabalha isso. Eu tenho um caderno da empresária de sucesso. Legal. Que é um caderno aonde do início do caderno até o final a gente coloca a empresa dela todinha ali. Então eu faço ela lembrar do início ao final o que é a empresa dela, qual a visão, a missão, se ela tem isso claro, missão, visão e valores, se ela sabe por que ela está fazendo aquilo, se aquele é o propósito dela mesmo, sabe? Repensar ali. Por que você está fazendo isso hoje? Isso é o que você quer fazer de fato? Ou você só entrou numa onda porque você viu que era moda? Viu que tal área... Porque, assim, muitas pessoas têm mania de empreender porque...
Então, essa caneca tá super hypada, tá vendendo, eu vou vender caneca. É igual o morango do amor, né? Não, gente, nem tudo. E eu nem comi ainda morango do amor. Não. Nem tudo é para todo mundo. Sim. Isso é uma coisa, assim, que é muito importante falar, sabe? Nem tudo é para todo mundo. Não é porque essa caneca tá em alta que eu vou vender caneca. Claro, você pode aproveitar as oportunidades no mercado. Sim. Mas talvez você vai entrar numa área que aquela não é a sua área. E ali começa os problemas. Você começa a olhar o mundo que aquilo ali não era para você e acaba te gerando frustração. E a comparação, né, Gi? E a comparação. Eu acho que existe muito hoje nesse ramo de empreendedorismo, a gente se compara muito, principalmente nas redes, né? É a questão da comparação. E daí a pessoa acaba se desanimando, igual você falou. A pessoa começa num gás. Não, eu vou fazer, eu quero fazer, porque eu nasci para isso. E daí começam os desafios do dia a dia, a pessoa vai desanimando daquilo, né? Sabe, eu acredito assim que todo negócio feito bem feito, planejado, estruturado, com uma boa gestão, dá certo. Você não adianta ficar arrumando, fazendo tudo perfeito, sabe? Mas o que é para você cuidar, você não cuida, que são as vendas. Hoje o empreendedor, o empresário, ele tá muitos estão muito voltados assim para detalhes que no início não é importante. O empresário se preocupa com a melhor caixa, com a melhor embalagem, com a melhor loja, com o melhor espaço, e as vendas, quando vai ver, o resultado é mínimo. E aquilo ali, na verdade, que é o que é preciso para o negócio funcionar, não está acontecendo. Então, vamos olhar primeiro para a gestão do teu negócio. Ele está funcionando? Tua equipe está funcionando? Está tudo rodando? Aí, depois você vai arrumar o cenário. Porque primeiro você precisa focar no que é realmente importante, que são vendas, resultados, o que faz a sua empresa rodar. Depois você olha para o resto. Hoje, e como que surgiu aí, né? Você também criou o clube, né, da Mulheres Empresárias. Da onde surgiu essa necessidade de ter esse clube, de ajudar aí outras mulheres? Essa necessidade veio exatamente do meu mundo empreendedor, né? Do meu mundo como empresária, de ver que hoje, com essa minha trajetória de 30, 40 anos, eu tenho 45 anos, mas eu posso dizer que a minha vida inteira foi envolvida em negócios, né? Vendo meu pai vender, vendo a minha mãe produzir, meu pai sair para vender, os desafios. Depois tive a minha empresa. Então, eu vi a necessidade que a mulher ela se sente muito sozinha, muito solitária no mundo empreendedor. Né? Olha, não sei como fazer, não tenho amparo. Eu vejo que nós sabemos que a mulher já tem muitos desafios e nós já sabemos que o mundo feminino ele já é por si só um mundo que é muito cobrado. A gente é cobrada a todo momento. A mulher já nasce sendo cobrada de algo. Sim. Né? E a gente já vem com essa carga em cima. Então, o empreendedorismo, quando eu pensei em criar o movimento, o clube, foi em forma mesmo de apoio, da gente se apoiar, né, de trazer soluções para os negócios delas. Então, eu faço muito no 1 a 1. Então, a empresária, ela tem um negócio e ela quer criar algo, ou está com dúvida, ou tem situações dentro da empresa. Então, eu faço muito esse trabalho de consultoria nos negócios. E o clube, ele veio para a gente se apoiar, para uma apoiar a outra, para olhar esse lado feminino e criar um ecossistema de que, sim, uma mulher apoia a outra e todo mundo cresce, né? A gente costuma dizer que no meio feminino, muitas vezes, a gente se compara, né? A gente, uma compara, porque a outra fez isso. Não, mas por que em vez de se comparar, a gente não pode se ajudar? E uma pode dar a mão para a outra e todo mundo tem um resultado maior e melhor, né? Então, os encontros, eu acredito muito no posicionamento, né? Eu tenho minha mentoria que fala de posicionamento, que é uma das coisas que eu usei muito dentro da minha trajetória,
que eu trago há anos, que é o meu trabalho de se posicionar perante a sociedade, perante o meu trabalho, quem eu sou e quem eu quero que o mundo veja. Legal. Então, isso é importante a gente lembrar também, né? Que hoje importa quem você é. Antes não importava, há 5 anos atrás, ninguém queria saber quem era o dono, vou dar um exemplo, da van. Hoje ele está ali, ele está fazendo tudo, ele está envolvido. Por quê? Por que ele está envolvido? Uma loja que tem mais de quase, não sei se ele chegou acho que ele já chegou na 100ª loja dele, mas por que ele está ali à frente? Porque ele sabe a importância do posicionamento dele. E nós também precisamos entender que a gente precisa estar à frente. Sim. E o estar à frente é você mostrar a sua cara. É que as pessoas hoje, muito, a gente fala muito disso, né? Eu também falo sobre essa questão do posicionamento, porque as pessoas se conectam mais com a pessoa. Sim. Tipo, igual aqui, Natcast, beleza, mas quem é a pessoa por trás do Natcast? A mesma coisa de você. Quem é a pessoa por trás, né, aí do clube de mulheres, por trás da mentora, por trás da palestrante. Então, isso que é o que conecta as pessoas hoje em dia. E aí o clube, ele traz oportunidades de eventos, de conexão, então sempre trazendo palestras, conexões, colocando em locais que você vai falar do seu negócio, só que é muito importante você saber usar isso a seu favor, né? Hoje você vai para um evento, tá? O evento é social, o evento é empresarial, tá? Em qual lugar você vai se colocar ali como empresária? Você vai falar do seu negócio, você vai falar de você. Você é o seu negócio, por isso a gente sempre tem que estar o pitch de venda tem que estar na ponta da língua. Você tem que saber falar do seu negócio para você se vender. Então, o clube, ele é regido assim, é um ecossistema. É o posicionamento da mulher, é o network, é a conexão, é o empreendedorismo, é a mulher em todas as áreas dela para que ela tenha resultado do negócio dela, para que ela cresça. Sim. E hoje o clube, como que funciona ele no dia a dia? É por grupo? Como que é feita a comunicação com essas mulheres? São encontros? Explica um pouquinho pra gente, pro pessoal de casa entender mais. Então, o Clube MES, ele é um grupo, né? Então, o que eu fiz? Eu criei um movimento aonde nós estamos ali 100% uma interagindo com a outra. E tem uns encontros agora, recentemente mesmo, a gente fez um encontro no Sicredi, onde a gente falou de investimentos. Então, tem os encontros presenciais, tem encontros no Zoom, tem as consultorias e a gente tem também o grupo no WhatsApp. Então, ela está ali em todas as áreas e em vários canais de comunicação onde todas estão juntas. E também trazendo, né, trazendo maneiras com que entre elas, façam negócios. Então, sempre deixo isso muito claro no clube, né? Façam negócios, né? Fechem negócios entre si e façam parcerias, porque as parcerias, elas fazem os negócios crescerem. Uma tá em parceria com a outra, a gente se apoia e uma faz o negócio da outra crescer. Às vezes, eu vejo assim que acontece limitações. A mulher, ela coloca muitas limitações nela mesma. Não, mas eu não posso isso não é possível, não, isso é difícil para mim. Não, tá, você não tem isso que eu preciso, eu não tenho isso, mas você tem isso que eu preciso. Então, vamos se unir, fica mais fácil, vamos se unir, né? Eu tenho o que você precisa e você tem o que eu preciso. Por exemplo, eu falo, lá dentro do clube tem loja de roupa, tem semijoia, tem corretora, tem diversos nichos. Aí eu falo, olha, eu vou gravar, então eu vou pegar a roupa da fulana, da loja tal, e aí eu já vou fazer um material, já gravo, já faço o material, já divulgo, você usa o material que eu divulguei e eu uso a sua roupa. Então, gente, dá para fazer as coisas acontecerem. A gente tem que entender que a gente precisa se limitar menos e ver mais as possibilidades, porque há muitas possibilidades e há muitos lugares que a gente pode chegar. Sim. E você, durante esse tempo já com o clube, você vê
que já teve algum desafio aí que você falou, poxa, eu preciso driblar, né, esse desafio que está acontecendo com as mulheres? Você acredita mais nessa questão de se ajudar ou outra coisa? Olha, eu acho que o maior desafio mesmo é você fazer com que eu, como hoje, né, fundadora do clube, eu vejo que a mulher, ela precisa ter a saúde mental dela muito bem estabelecida, né? A gente precisa entender que você tá ali fazendo o seu negócio, você tá ali para crescer e tirar proveito daquilo que você pode crescer, né? Você não pode olhar para o vizinho e dizer assim, não, ela tá ali olhando, ela é do mesmo ramo, ela tá olhando, tanto que no clube existe, eu não tenho distinção, não entra um único. Então, se tiver, quem trabalha com semijoia vai ter várias, pode entrar quantas quiserem, porque a mulher tem que aprender a lidar, porque eu entendo que a concorrência, ela ajuda também, ela ajuda a gente a crescer. Porque se o outro tá fazendo é porque eu tô parada, então eu tenho que me mexer e fazer também. Eu não tenho que ficar olhando o outro fazer parada de braços cruzados. Sim. Então, eu acredito que a concorrência ajuda, ativa ali um estalo. O que eu posso fazer de diferente, né? O que eu posso fazer de diferente, né? Olha, bem, se o negócio dela tá rodando é porque é o que eu tô fazendo que eu deveria estar fazendo. Não, então, olha, vou tirar de exemplo, eu vou crescer. Olha, que bacana você está fazendo. Como que é isso? Eu quero aprender também, que a gente pode aprender muito com o outro, né? A todo momento, a gente pode aprender. Por isso que a gente vive numa comunidade. A gente está aqui para aprender e para crescer. Então, a necessidade de você estar num grupo coletivo é para você crescer. Crescer com o outro, aprender com o outro. Então, a maior dificuldade, não eu digo que é uma dificuldade, mas é um ensinamento, é fazer todo mundo entender que a gente pode sim crescer umas com as outras e que a gente pode crescer juntas e que quem não está pronto para isso também não tem problema, sabe, há momentos. Tem gente que não está pronto, que não é o momento, então que precisa de um tempo para poder entender isso. E a gente também tem que entender o tempo do outro. Sim, essa questão do momento, né? Às vezes a pessoa não está preparada para aquilo agora, mas futuramente ela pode estar. Sim. Eu vejo muito isso, às vezes, com clientes, né? De marketing, dessa parte toda de posicionamento. Porque hoje a gente tem muito a trava de gravar. Né? Eu falo que o podcast, ele nasceu muito para isso, para trazer essa consciência da importância, né? Da rede social, de você passar um conteúdo bom, mas também que não seja uma farsa, porque hoje a gente vê, né, nas redes que tem muito disso. E aí, esse desafio, né? A pessoa, mas eu nunca gravei. Eu tenho vergonha de gravar. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente tem o medo do que o outro vai falar. Sim. E às vezes o outro não tá nem ligando para aquilo que você tá fazendo. Então, eu vejo muito isso hoje de empreendedoras, principalmente quem tá iniciando, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem um capital de giro tão grande, daí fala, eu vou ser empreendedora, eu vou ser meu financeiro, eu vou ser quem vê a minha vendedora, eu vou ser quem limpa, né? Se for um espaço físico, vou ser o meu marketing, vou ser minha social media, e depois acaba até se sobrecarregando. Eu digo que no início você pode fazer tudo isso. A gente sabe que é difícil. Muitas vezes a empresária, ela tem apenas o dinheiro de comprar mercadoria e não tem, né? Falta caixa, tá indo só com sonho e a vontade, você quer agarrar o mundo e quer fazer tudo. Ok. Mas assim, se prepara e se organiza para você fazer uma boa gestão do seu negócio, sabe? E se organizar para aquilo ali não durar muito tempo. Você já conseguir delegar e já conseguir colocar braços para te amparar, te ajudar, e que aí o seu negócio vai crescer, né? Mas o maior problema é que hoje muitos empresários não estudam sobre os seus negócios antes de iniciar um negócio, não busca conhecimento, não busca entender o mercado, o que está acontecendo naquele setor, quais são as dores dos clientes, qual é a dor do negócio, qual é os resultados, aquilo ali é viável. Nós, na nossa cidade, existe essa necessidade.
Porque é muito mais fácil você iniciar um negócio onde você tem ali um oceano azul para você nadar, do que um oceano vermelho lotado de tubarão e que tá todo mundo querendo agarrar, sabe? E você não tem... Gente, muitas pessoas estão decidindo ir para lugares que tá lotado, tem um monte de gente e não tem espaço para mais um, mas ele insiste e depois ele fala que não teve resultado. Mas é porque não se inova, sabe? Você não tá buscando se inovar, criar algo novo, se reinventar. Não, as pessoas querem ir fazer o que todo mundo faz. E aí, quando os negócios não dão certo, aí diz que, ai, porque o fulano não quer comprar, a economia tá ruim. Tá, tudo bem, a economia tá ruim, mas como você está fazendo esse negócio? O que você está fazendo de novo para que existe pessoas para comprar, existe pessoas para vender? O que vai diferenciar de quem ele vai comprar vai ser a maneira que você vai fazer o seu negócio acontecer e funcionar. Então, é muito de você olhar para o mercado, inovar, crescer, olhar o que está acontecendo. Então, tudo isso é o que eu trago no meu clube, né? Trazer essa visão para elas de mercado, trazer essa mentalidade, porque as pessoas, hoje, o que eu mais vejo, assim, a gente precisa fazer muito troca de mentalidade, sabe? Enxergar novas oportunidades, enxergar os desafios também, mas não ficar só com uma venda no olho, achando que você pode sair no escuro que vai dar tudo certo. Sim. Né? Você precisa ligar a luz e enxergar a realidade do seu negócio, fazer as coisas acontecerem. É isso que você falou da mentalidade, é muito sentido. Eu vejo que aqui no Sul é muito diferente. Não só no Sul, mas no interior, né? É muito mais diferente do que em São Paulo, né? Eu vivi 4 anos em São Paulo, então São Paulo nunca para. Sim. Então, tipo, você empreende, mas você sempre está em busca de autoconhecimento, de conhecimento, de network, Sempre. de evento. Gente, se eu quisesse, eu tinha evento todos os dias para ir. Sim. E daí a pessoa fala, mas por que você vai em tanto evento? Justamente, eu acho que essa questão do evento, de você ir, você tem que ver, aquele evento é para você? Sim. No começo eu ia em todos, vou em todos. Só que depois eu comecei a analisar, o que eu tô tirando de bom desses eventos? Além do conhecimento, de conhecer pessoas. Mas eu vou por uma estratégia, que é conhecer pessoas que eu possa trazer pro podcast. Isso tá me dando resultado ou não tá? Porque senão, hoje, qual que é o maior tesouro da nossa vida? É o tempo. É o tempo, é o que mais vale. E aí a pessoa não usa intencionalmente pro seu negócio. Então, isso da mentalidade, eu vejo que aqui ainda o pessoal tá começando a, sabe, a clarear, a vir isso, porque o empreendedor, ele tem que estar buscando sempre a inovação. Sempre. E sempre tem que ter uma saúde mental boa, porque se você não tem uma saúde mental, você não consegue fazer nada. Nada. Seja empreendedor ou qualquer outro. É alma, corpo e espírito. Sim. Né? A gente precisa estar ligado nesses 3 fundamentos para a gente conseguir ter sucesso na nossa vida, né? Se nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, ele não estiver centralizado e tiver tudo desalinhado, você não consegue gerir um negócio, você não consegue ter resultados na sua vida. Porque as coisas vão estar tudo bagunçada e as coisas não vão prosperar e você não vai prosperar. Né? E esse negócio que você está falando também dos eventos, eu sempre falo para elas, mas eu já vou em muita coisa, eu participo de muita coisa. Aí eu faço uma pergunta, é isso que você está indo, está fazendo, está agregando algo na sua vida? Faz sentido para você? Você está aprendendo? Se você está aprendendo, ok. Ou você está indo lá só para dar um oi? Tudo bem. Tá, para aparecer, porque isso não é posicionamento, Sim. isso não vai agregar nada na sua vida. Você só vai perder seu tempo, o tempo de estar com a sua família, o tempo de estar na sua casa, o tempo de estar estudando, o tempo de você estar focada em você e você estar realmente, às vezes, socializando que não vai somar em nada. Então, né, olhar muito para ver o que faz sentido realmente na sua vida, o que agrega e o que vai te trazer reais resultados para o que você quer alcançar, que você quer fazer na sua vida. Porque o sucesso, ele não é... Hoje o nome do clube é Mulheres Empresárias de Sucesso. Uhum. E eu sempre falo,
Sucesso não é dinheiro. Sucesso não é quanto você ganha, mas é a diferença que você faz na vida das pessoas. É aquilo que você é, como qual é a sua identidade? O que você está fazendo nesse mundo? Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas nessa vida? Né? O que você está fazendo de diferente do fulano, do outro que você está ali se igualando e olhando? Então, quando você pensar em fazer algo na sua vida, veja se o que você está fazendo agrega algo na sua vida e faz sentido para você e para as pessoas que estão à sua volta. Sim, faz muito sentido. Hoje, tem alguma dica que você pode falar para as mulheres que estão nos assistindo? Para quem quer começar a empreender. Eu penso, às vezes quero, às vezes não quero, né? Que tem aquilo, eu vou, não vou. O que você poderia falar de dica para quem está nos assistindo aí que gostaria de começar nesse mundo do empreendedorismo? Olha que legal, tem muita gente, eu sou procurada até para consultoria por pessoas que querem começar e não sabem. Elas querem que eu ache o que elas vão fazer. Tem gente que não sabe o que quer fazer, ela só quer empreender, mas não sabe no que. Aí, primeira coisa, eu falo assim, eu faço 3 perguntas. O que você gosta de fazer? Né? O que você ama? Você gosta do quê? O que te faz feliz? O que faz sentido para você na sua vida? Isso faz sentido? Isso vai te fazer feliz? Você está fazendo por dinheiro ou você está fazendo porque você está fazendo para você porque você quer dinheiro ou você está fazendo porque você gosta? Né? Outra coisa que eu digo assim, você buscou conhecimento? Você entendeu sobre o negócio que você quer para sua vida? Tá. Quando ela diz que ela quer fazer, eu não sei do que eu gosto, eu não sei, eu tô na dúvida, eu falo lá, então vamos lá, vamos fazer um teste aqui, né? Vamos estudar aqui sobre o que faz sentido na sua vida. Então eu faço ali um trabalho com elas, onde a gente consegue entender o que faz sentido na vida dela. Então a gente vai descartando, isso eu não gosto, isso eu quero. Olha, eu quero porque eu tô com um valor, um recurso parado e eu quero investir. E ali a gente vai entendendo o real motivo dessa necessidade. Muitas mulheres querem sair de casa, outras mulheres precisam fazer algo, criar algo por necessidade financeira. E ali a gente vai entendendo e num todo, quem quer empreender, eu digo sempre assim, sabe? Escute o seu coração, busque fazer algo que você faz com vontade, porque você não vai fazer aquilo uma vez, você vai fazer 365 dias da sua vida, todos os dias, e aquilo ali, se não te satisfazer, se for maçante para você, não vai dar resultado e você não vai ser feliz. Então, faça aquilo que te faz feliz. Busque conhecimento, estude, busque pessoas que entendem, busque apoio, não faça sozinho. E aí você vai ter resultado naquilo que você faz. Você tem alguma história, alguma experiência de alguma mentoranda, né, sua? Ou também de alguém que já passou pelo clube, que chegou de uma forma, né, a empresa dela e foi se transformando ao longo do tempo? Tenho várias, nossa, várias, assim. E é muito nítido, assim, a evolução delas me deixa muito feliz, assim. Eu vejo tanta evolução delas no posicionamento delas, na clareza do posicionamento, quanto nos seus negócios. Eu tenho uma pessoa que eu sei que eu posso dar de exemplo, que é a Sandy Valdez, que ela trabalha com cílios. Legal. E ela chegou muito, sabe, ali, pequenininha, sem muito conhecimento, e hoje ela é gigante, ela fatura muito, ela cresceu o negócio dela, ela está agora já como mentora de mulheres que querem ter resultados também no Lash Designer, e ela desabrochou, assim, sabe? Eu vejo quanto o clube fez bem para ela, como essa transformação de estar inserida em pessoas, com pessoas, porque quando a gente está inserida em meios do que você quer chegar,
a sua mentalidade muda e você consegue enxergar onde você quer. É diferente, é como você tá num quarto escuro e você sabe que você quer ir chegar lá na porta, mas você não tá vendo a porta, tá tudo escuro, você não sabe. Você sabe na sua cabeça que você quer chegar, mas você não tem visão daquilo. E quando você tá inserida em um meio, em mesas de pessoas que têm objetivo, é muito mais clara a sua visão. O seu cérebro, ele consegue entender o que você precisa fazer para alcançar e aonde você quer chegar, porque você está vendo, você tem visão daquilo, você está vendo pessoas, você está vendo resultados. Então, é muito mais fácil você ter clareza do que você quer do que quando você está com uma venda nos olhos. Quando você está fechado num local escuro que você não tem visão de nada, não tem conhecimento e não sabe onde está. Então, é muito mais perigoso. Você tem medo, você tem incerteza, você tem dúvida. Então, você não vai chegar até a porta, porque aquilo ali, você não sabe se ele tem um buraco, se você... O que vai acontecer até você chegar ali. Mas quando você anda com pessoas que têm clareza, que têm resultados, é muito mais fácil de você alcançar. Tem aquele ditado, né? Você é as 5 pessoas que você anda, né? As 4 pessoas. Você vai se tornar a próxima. Então, tipo, com quem que você tem andado, né? As pessoas falam, isso não influencia. Influencia muito. Sim. E para você, então, network, conexão e parceria é fundamental no negócio hoje em dia. Sim, não tem. Sem sombra de dúvidas, né? A gente vê os grandes players... Você vê os grandes empresários fazendo isso e nós pequenos, muitas vezes, o maior erro do pequeno é ver as coisas acontecendo, a gente vê o mercado evoluindo e o pequeno tá com medo, ele tá ali pequenininho, ele não consegue nem chegar na porta do lado, na empresária do lado e fazer uma parceria. Então, a maior visão do que isso é o novo modelo de mercado é você ver os grandes que eles estão fazendo. Então, o pequeno ele tem que muito replicar o que os grandes estão fazendo, sabe? Como a gente está falando, se um grande CEO, um grande empresário, ele está dando a cara dele, ele está saindo para a rua, ele está aparecendo... Por que a gente que é pequeno, a gente tem essa necessidade de se omitir do nosso próprio negócio? De não colocar a cara e não aparecer, sabe? Por que esse ego tão grande? Por que essa necessidade de se auto-excluir? Então, a gente precisa muito também performar e enxergar o mercado e ver o que os grandes estão fazendo, porque eles estão ali como referência para a gente ver o que está dando certo. Sim. Hoje, como que você vê o futuro do clube? Que, assim, tem novidades para vir no clube? Quais são os benefícios de alguém que entra dentro, né, aí do clube também? O que você pode falar aí para o futuro? Olha, o clube, ele é um bebê, né? Ele é uma empresa, ele é um negócio, ele é o meu negócio, é algum projeto do meu coração, ele é algo que eu me dou muito pro clube, ele é um propósito da minha vida. O clube é algo que, além dos meus negócios, eu coloco muita energia nele. E o clube, ele nasceu de um sonho. Ele é um bebê, então, ele tá numa fase que ele tá ali começando a andar. E nessa fase que ele está começando a andar, eu sou muito analítica. Então, eu sou uma pessoa que eu prefiro ir devagar e constante do que correndo e cair lá na frente. Sim. Então, o clube, ele tem muito para crescer. Ele tem o mundo inteiro. E hoje, ele está engateando próximo para passos largos e longos. Então, ele só tem a crescer. É um movimento que ele, a cada dia, me supera. As mulheres com a força... muitas vezes, nada é fácil, muitas vezes eu falo, meu Deus, será que é isso? Será que eu tô no caminho certo? Tantos desafios, tantas coisas, sabe? Você nem sempre encontra só pessoas felizes e alegres e dispostas. Muitas vezes a gente encontra, né, pessoas que estão desmotivadas, pessoas que precisam de cura.
E aí eu penso, não é sobre mim, sabe? É sobre elas, mas eu preciso seguir o meu propósito. E o clube, ele vem crescendo dia após dia, então as novidades e as coisas, elas vão acontecendo no decorrer e no tempo certo que estão para acontecer. E cada conquista, cada novo acontecer do clube é algo que me deixa muito feliz. O clube hoje, ele está com 70 mulheres. Eu digo assim, são 70 mulheres, mas que eu quero mulheres verdadeiras. Poderia ter uma, poderia ter 5, não importa. O que importa para mim no clube é que são pessoas que têm um propósito de crescimento. Não, números para mim, ele não conta, porque os números, ele é importante. Ah, claro, é importante, né? Você vai dizer, eu tenho na rede social 1 milhão de seguidores, quem não quer? Mas você precisa ter pessoas que caminhem com você com propósito, com verdade. Porque números de pessoas vazias, sem propósito, e que não vão te acrescentar em nada na sua vida e que só vão te levar para trás, não é. Não é resultado e não te faz evoluir. Então, é muito mais válido você ter pessoas que caminhem com você, que queiram crescer junto com você. E o clube está crescendo com essas mulheres. Ele está crescendo dia após dia, com resultado, com força, com certeza. E eu aprendo demais, sabe? Eu acho que o clube, o maior sentido do clube é eu crescer. Porque todo dia eu cresço com os resultados delas e também com o crescimento dessas mulheres e as dúvidas delas. Então, eu vou buscar conhecimento. Agora eu comecei a estudar, estou fazendo uma faculdade de gestão comercial e tá vindo mais coisas, e tem o podcast do clube, e tem coisas novas vindo por aí. Então, tudo isso é o crescimento dia após dia, é o crescimento saudável. Hoje, e como que você se mantém motivada nessa questão do empreendedorismo para não desistir? Claro que você, né, já vem de berço aí no mundo do empreendedorismo, então tem um outro olhar, mas como que você tem os desafios, né, de todos os dias? Como que você se mantém aí motivada? Eu me mantenho motivada com a vontade de inovar, com a inovação, com o crescimento, com o meu crescimento pessoal. Então, cada desafio para mim é um crescimento. Cada superação é um crescimento. Então, todos os dias, mesmo com tudo que acontece no mercado, com as dúvidas, com as incertezas, com as coisas que acontecem, eu busco algo novo. Eu quero fazer mais, eu quero crescer, eu quero busco estudar. E o que eu mostro para elas é o que eu faço na minha vida. Então, eu sou o maior exemplo daquilo que eu prego. Eu acredito que a gente precisa viver aquilo que a gente fala para ter verdade. Então, eu busco conhecimento, eu busco inovação sempre para os meus negócios. Então, você sempre leva também essa motivação aí para as mulheres? Sempre. As mulheres são muito motivadas ou às vezes dá aquele deslize que tá meio desmotivada do empreender? Elas são motivadas, mas elas sempre estão pedindo socorro. Gisele, o que eu faço? Me ajuda aqui. Olha, eu tô com essa dúvida. Olha, eu tô precisando disso. Gi, o que eu faço aqui? E eu sempre tô mandando, olha, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Como tá a sua empresa? Gente, vamos marcar consultoria. Meninas, vocês estão precisando de mim? Olha, vamos lá, vamos fazer. Então, assim, eu não consigo pegar na mão de todas. Porque o que acontece? Você caminha com pessoas que querem caminhar com você. Tem pessoas que, por exemplo, não estão no melhor momento delas. Tem pessoas que falam assim pra mim, Gi, quando eu mando mensagem, Gi, eu tô passando por um momento na minha vida, agora eu tô um pouquinho mais recolhida, e tudo bem, sabe? Eu espero, eu saio de cena, entendo aquele momento que elas estão vivendo. E quem tá junto, vamos embora, sabe? É assim. Sim. Então, a gente tá ali naquela luta diária e nesse mundo pra gente se descobrir. Hoje, e para quem está nos assistindo, né, que se identificou com o clube, como que faz para entrar? Aonde é divulgado? Como que faz para entrar em contato com você também? Eu não quero entrar para o clube, mas eu gostaria de fazer a mentoria, né, que você falou. Como que funciona essa parte? Então, funciona assim. O clube, para você fazer parte do clube, você pode entrar pela rede social, que é o Clube Empresárias de Sucesso, né, no Instagram.
Então, você pode acessar, já sigam, né, para vocês conhecerem mais essas mulheres, os encontros. E lá também tem a minha rede social, você conhece um pouco da minha vida, da minha trajetória. O clube, ele é anual, então para você fazer parte do clube, você paga uma adesão e essa adesão... Por que pagar a adesão, né? Eu gosto muito de falar. Porque eu acredito que você precisa se sentir parte de algo, sabe? Tudo que é fácil, que não tem valor, a gente também não dá valor nessa vida. Então, a gente precisa dar valor às coisas da nossa vida e fazer, sim, o nosso dinheiro valer e fazer as coisas acontecerem. Porque, senão, não tem valor, então também não preciso me dedicar. E é também a troca do dar e receber. Dar e receber. Isso mesmo. O dinheiro é cíclico e a gente precisa fazer esse movimento. E as minhas mentorias, né? Vocês podem entrar nas minhas redes sociais. E quem tiver aí curioso ou querendo iniciar um negócio ou precisando, né, de um gás e querendo renovar o seu negócio e fazer acontecer, também, né, eu dou mentoria, consultoria, tenho a consultoria empresarial e as mentorias, tanto de posicionamento como de planejamento e gestão empresarial. E é só entrar nas minhas redes sociais também, que é Gisele_oficial. Hoje, só para esclarecer, o clube é só para mulheres? Só para mulheres. E a sua consultoria, mentoria é para mulheres ou também empresários? Só para mulheres. Todos só para mulheres? Todo o meu segmento eu segmentei só para o feminino. Tá bom. E o que você poderia, né, deixar aí de mensagem para as mulheres empreendedoras que estão nos assistindo? Uma mensagem para quem quer iniciar aí nesse ramo, nesse mundo do empreendedorismo que tem vasto, né, que é muito grande, e também para quem já é empreendedora, que tá meio assim, desanimada, às vezes anima, depois dá um desânimo. O que você poderia falar? É engraçado, você viu que durante a nossa entrevista a gente falou, eu sou muito pé no chão, né, então todo momento eu falei sobre desafios, eu não coloquei um campo de flores aqui, eu coloquei o que é real, né, o que eu vivo. E eu digo assim, diante de tudo isso, não desista dos seus sonhos, acredite no seu potencial, estude, não se limite e vá atrás do que você quer. Porque nada é fácil nessa vida. Desafios você vai encontrar em todas as áreas, em tudo que você for fazer. Se você for para o CLT, você vai ter desafios, não vai estar bom, você vai encontrar pessoas que é isso ou aquilo. No empresarial também. E se é melhor, se entre você fazer e reclamar, é melhor fazer. Então, faça acontecer e faça dar certo. Legal. Gi, gratidão por você estar aqui no Natcast, por falar, né, um pouquinho aí da sua história, trazer um olhar de empreendedora para empreendedora. A gente sabe que nem tudo são fáceis, igual você falou, né? Nem tudo são flores, o empreender... Às vezes as pessoas mostram assim, nossa, é muito fácil, você vai ganhar dinheiro fácil, você vai enriquecer fácil, você vai entrar no marketing. Nada disso existe. Você vai explodir. E não é bem assim, né? A gente fala que é realmente mostrar esse outro lado, que tem desafio, mas você também, se você tem uma perseverança e ali não desistir um dia por dia, um leão por dia, eu falo, hoje eu matei um leão, né? Já foi, mais um dia, mas também trazer um olhar diferente, que eu falo que é um empreender com mais leveza. Sim. Né? Porque a gente se cobra muito, a gente se compara muito, e aí a gente fica, será que a outra pessoa também tá passando por esse desafio? Será que eu tô errado? Será que eu... Então vem várias coisas, que né? Planejamento. Se você quer saber a chave do sucesso, inicie a sua empresa com planejamento, gestão. Inicie correto, inicie como é para começar. Comece certo, porque aí, lá na frente, vai ser muito mais fácil de você crescer. Quando você inicia errado, lá na frente, é uma bagunça a sua vida. Não dá certo, é uma confusão. É muito mais difícil de você arrumar do meio para frente do que no início. Então, comece a sua empresa com planejamento, com gestão, uma empresa correta, fazendo o que tem que ser feito, que as coisas vão dar certo. Legal, Gi. Então, novamente, gratidão por você estar aqui, compartilhar
também o seu conhecimento, trazer as mensagens aí para as mulheres. E você, mulher que quer entrar, né, no clube, Sim, venha. já siga a Vem com Gi. propósito. Vem com verdade, né? Propósito Vem com verdade. E vontade, né? Vontade de fazer acontecer. Eu falo que também falta muito a questão de vontade de Sim. fazer aquilo acontecer. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu o episódio de hoje, deixe sua curtida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam. Deixe nos comentários o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. E eu espero vocês no próximo Natcast.